A rotina da realeza raramente deixa espaço para surpresas, especialmente quando cada movimento paira sobre o palácio. O relógio do Palácio de Buckingham soou a hora tardia com uma ressonância que ecoou pelas antigas paredes de pedra como um hino solene. As suas 12 badaladas profundas reverberaram pelos vastos corredores, cerimoniais onde outrora gerações de monarcas caminharam em triunfo e desgraça. Esta noite, o palácio respirava uma inquietação silenciosa, um silêncio quebrado apenas pelo farfalhar longínquo das cortinas de seda e pelos passos discretos dos atendentes reais, que se moviam com deliberada cautela. Era ali, sob tetos dourados e lustres de cristal e prata, que um comunicado privado fora redigido, revisto, selado e finalmente divulgado ao mundo minutos antes. Durante séculos, estes salões tinham servido de palco a declarações de coroações, guerras, negociações, nascimentos e abdicações. No entanto, a mensagem desta noite carregava um peso mais íntimo e humano. Dizia respeito ao príncipe Louis, outrora apenas o alegre mais novo da linhagem real, agora à beira da adolescência, enfrentando desafios até então ocultos do público. O comunicado oficial do gabinete de imprensa do palácio foi elaborado com contenção poética e precisão jurídica. O comunicado confirmou que o príncipe tinha sido avaliado em privado devido a um problema médico, observado discretamente durante vários anos, e que o seu estado de saúde tinha chegado a um ponto em que as expectativas futuras e as obrigações cerimoniais necessitariam de ser alteradas. A formulação exata evitou o alarme, mas por detrás da elegância da frase, houve uma mudança drástica. Aqueles que leram com atenção compreenderam que o papel do jovem príncipe na monarquia já não seguiria a trajetória tradicional anteriormente prevista. Nossos aposentos reais privados, pesadas cortinas de veludo tinham sido fechadas para bloquear a noite. A rainha consorte estava à porta da varanda, observando silhuetas a reunirem-se para lá dos portões do palácio, com os rostos iluminados por velas e lanternas. A multidão era modesta por ora, composta por admiradores leais, curiosos e cidadãos discretos em busca de esclarecimentos. Muitos transportavam cartazes pintados em tons suaves de aguarela, com mensagens de oração, esperança e união. A rainha consorte levou a mão ao peito, não como um gesto de encenação, mas como uma resposta sincera à compaixão coletiva. Ela não falou. O seu silêncio carregava gratidão e tristeza. Na ala de imprensa, nos pisos inferiores, a equipa analisava o impacto global do anúncio. Os órgãos de comunicação social de todos os continentes preparavam edições antecipadas. Os editores reuniram-se em tom baixo, conscientes de que a história exigia reverência em vez de sensacionalismo. As manchetes escolhidas foram dignas, focando-se na resolução familiar, e não em especulações. Os jornalistas abstiveram-se de conjecturas, sabendo que a monarquia, apesar da sua grandeza, permanecia sujeita à vulnerabilidade da vida humana. Entretanto, no gabinete privado do príncipe, tutores e conselheiros sentavam-se em semicírculo à volta da lareira. O príncipe permanecia sentado numa cadeira de espaldar alto, forrada a veludo safira, com o olhar fixo no fogo. As chamas dançavam como âmbar derretido, projetando longas sombras que tremeluziam no seu rosto. Não havia medo no seu olhar, apenas uma profunda contemplação que ia para além da sua idade. Embora protegido do frenesim exterior, pressentia que tinha ocorrido uma mudança profunda. A sua vida já não seria unicamente guiada pela alegria da infância, mas pelo delicado equilíbrio entre a privacidade e o dever. Os assessores falaram calmamente, explicando o significado do anúncio. Certas expectativas do público seriam reduzidas. Algumas funções cerimoniais seriam adiadas, talvez por tempo indeterminado. O príncipe escutou atentamente, compreendendo tanto o peso como a liberdade que tais notícias traziam. Um conselheiro colocou-lhe a mão no ombro, dizendo-lhe que o valor de uma vida real não se media pelo número de aparições, mas pela honra de uma existência com propósito. Ele assentiu, absorvendo as palavras como uma antiga profecia. Noutra parte do palácio, membros importantes da família real reuniam-se na sala do conselho, cuja mesa de mogno polido refletia a luz dos candeeiros como um espelho da própria história. Páginas de arquivo estavam abertas, revelando casos passados em que a tradição se vergava às circunstâncias. Esta não era a primeira vez que o destino reescrevia o roteiro da monarquia. Os conselheiros sussurravam sobre as expectativas do público, o simbolismo constitucional e o futuro da continuidade da monarquia. Não falavam de desgraça, mas de adaptação.
A voz flui como uma corrente constante, lembrando que a história muitas vezes não se transforma através de declarações gritadas de varandas, mas sim através de conversas mantidas em salas trancadas, atrás de cortinas de veludo. Séculos de linhagem real resistiram a cruzadas, agitação política, escândalos amorosos, perdas trágicas e convulsões globais. Ora, as provações de um jovem herdeiro uniam-se a esta linhagem não como espetáculo, mas como uma evolução silenciosa. Do lado de fora dos portões do palácio, mais pessoas se juntavam à medida que a noite avançava. Um coro de crianças cantava suavemente, as suas vozes flutuando sobre o pátio de pedra. A polícia mantinha-se presente, não como guardiã contra a desordem, mas como protetora de uma vigília pacífica. Os postes de iluminação refletiam nas pedras polidas da calçada, transformando a cena num quadro de reverência em vez de caos. A bandeira do palácio estava pesada a meia haste. Não sinalizava a morte, mas o reconhecimento solene de que um capítulo de expectativas reais tinha terminado. O simbolismo era deliberado e ancestral. A monarquia sempre comunicou através de gestos subtis, em vez de proclamações. Lá no alto, retratos de soberanos observavam de molduras douradas ao longo da grande galeria. Reis coroados através de conquistas. Rainhas fortalecidas pela diplomacia. Monarcas que governavam transportando sofrimentos privados, invisíveis para o público. Os seus olhos pintados observavam enquanto a história, mais uma vez, moldava o destino de um futuro herdeiro. As imagens finais permanecem. O luar a brilhar sobre a pedra do palácio, o príncipe a contemplar silenciosamente a lareira e uma nação a suster a respiração em expectativa coletiva. Esta noite não encerrou uma era. Deu início a um ajuste de contas. Sussurros por detrás de portas fechadas. A madrugada despontou sobre Londres com um pálido brilho prateado que banhava os jardins do palácio como seda beijada pela geada. Os primeiros raios de sol tocaram as torres do Palácio de Buckingham, iluminando o brasão ornamentado por cima da varanda central. Ao amanhecer, a cidade já fervilhava de uma melancolia contida. As multidões voltavam a reunir-se, não em desordem, mas em silêncio reverente. Os jornais esgotavam-se nas bancas antes do pequeno almoço, as suas manchetes impressas em fontes sóbrias que refletiam dignidade em vez de mexericos. Os cidadãos liam em cafés silenciosos, trocando olhares em vez de palavras, conscientes de que algo de delicado tinha mudado no seio da monarquia. Dentro do palácio, começava um dia mais urgente. A Câmara do Conselho Privado, sala onde os chefes da realeza assinaram tratados e prestaram juramentos durante séculos, foi preparada para uma assembleia confidencial. Cortinas pesadas filtravam a luz da manhã, transformando-a em finas faixas douradas sobre a mesa de mogno polido. Conselheiros seniores, membros do Conselho Jurídico Real, cortesãos de alto nível e representantes da coroa entraram com a solenidade de fiéis de uma catedral. Falavam em tom baixo, conscientes de que cada conversa ali poderia repercutir-se por gerações. Exatamente às 9 horas, entrou o rei. A sua presença não dominou a sala com ostentação, mas com a autoridade serena da sua linhagem e responsabilidade. Sentou-se, cruzou as mãos e permitiu que o secretário-geral iniciasse a apresentação. Uma pilha de documentos estava diante deles, cada um marcado com um brasão e selado com cera carmesim na noite anterior. Médicos de clínicas reais privadas tinham apresentado as suas avaliações. Especialistas de instituições médicas de renome tinham contribuído com segundas opiniões, emitidas discretamente para evitar suspeitas públicas. Os resultados confirmaram o que já estava a ser monitorizado em segredo há anos. O príncipe levaria uma vida de competência e intelecto, mas que exigiria um acompanhamento médico constante. O stress. Os compromissos prolongados e os deveres cerimoniais extensos poderiam comprometer o seu bem-estar a longo prazo. O conselho não se reunira para debater ciência. Reuniram-se para discutir a própria monarquia. A tradição pressupunha que todos os filhos da realeza destinados à sucessão passariam por uma formação pública. Participariam em viagens diplomáticas, cerimônias militares, visitas de caridade e funções de Estado a partir do final da adolescência. Esta expectativa já não se alinhava com o futuro do príncipe. A discussão não foi formulada como uma fuga ao destino, mas antes como uma adaptação do destino à humanidade. Um assessor propôs uma estratégia em que as suas funções públicas seriam minimizadas, com ênfase no serviço privado. Outro sugeriu uma mudança de foco para a gestão de arquivos, um papel imerso no patrimônio e na história, em vez do espetáculo. Um ministro da Cultura argumentou veementemente que a monarquia deve evoluir e não diminuir.
Ela insistiu que uma coroa moderna deveria satisfazer as necessidades dos seus herdeiros e não moldá-los em arquétipos rígidos. O rei ouviu, assentindo ocasionalmente. No seu interior, equilibrava duas identidades, a de soberano e a de pai. O peso destes dois papéis envolveu-o como um manto invisível. Permaneceu em silêncio durante vários minutos, permitindo que outros moldassem a estrutura inicial da resolução. Contudo, quando finalmente se dirigiu à sala, as suas palavras foram ponderadas e profundas. Declarou que o serviço deveria ser uma vocação, não um confinamento. A monarquia não deve exigir à família aquilo que nunca exigiria aos cidadãos. Desde que o príncipe vivesse com honra e contribuição, a forma dessa contribuição não necessitaria de refletir a tradição. Fora dos muros do conselho, a vida seguia com uma normalidade inquietante. Ao meio-dia, o pessoal da cozinha do palácio entregava refeições aos floristas reunidos para lá dos portões. Os sinos das igrejas tocavam por toda a Westminster, não em luto, mas em solidariedade. As mensagens públicas inundaram as redes sociais com reflexões sobre vulnerabilidade, compaixão e liderança moderna. Os comentadores elogiaram a contenção da monarquia, ao mesmo tempo que pediram mais clareza. Uma pequena minoria questionou se a privacidade se sobrepunha à transparência constitucional. Estas vozes discordantes, embora respeitosas, deram início a um diálogo necessário. À tarde, os gabinetes diplomáticos de toda a Commonwealth receberam informações encriptadas. Asseguraram às nações aliadas que a linha de sucessão se mantinha clara e que a alteração do papel do príncipe não iria destabilizar a representação no estrangeiro. Alguns líderes responderam com cartas pessoais, expressando empatia pelo jovem príncipe e respeito pela serenidade e firmeza da família. Entretanto, na ala infantil real, o príncipe passou o dia protegido da tempestade das reações externas. Os tutores concentraram-se na literatura, geografia e ética histórica, mas a sua atenção dispersou. Fazia perguntas simples aos seus instrutores, perguntas que até os adultos tinham dificuldade em responder. Será que as responsabilidades que ele um dia imaginou desapareceriam por completo? Será que os seus irmãos teriam de assumir mais responsabilidades por causa dele? Será que estava a falhar antes mesmo de começar? A rainha consorte juntou-se a ele para jantar num salão privado com vista para o jardim da primavera. A refeição foi tranquila, composta pelos seus pratos favoritos, escolhidos para proporcionar conforto em vez de cerimônia. A conversa deles decorreu com pausas suaves. Confessou que não queria desiludir ninguém. Ela respondeu que a decepção surge apenas quando se abandona um propósito, e o propósito do mesmo não tinha mudado, apenas a sua forma. Ergueu os olhos com uma esperança cautelosa, os lábios esboçando um leve sorriso. Ao cair da noite, uma reunião final encerrou as discussões internas do dia. O rei assinou uma resolução autorizando o gabinete de comunicação a elaborar um segundo comunicado. Este próximo comunicado esclareceria a continuidade dos estudos do príncipe, o apoio à sua saúde e o seu futuro em constante evolução no seio da monarquia. Não seria dramático nem revelador, mas proporcionaria estabilidade à narrativa e acalmaria a tempestade de especulações públicas. Lá fora, as luzes do palácio acenderam-se uma a uma, salpicando a fachada com tons quentes de marfim e dourado. Tochas e velas acesas pelos cidadãos brilhavam como estrelas refletidas na água. Vozes entoavam hinos não de luto, mas de união. Os portões permaneciam fechados, mas a ponte invisível entre a monarquia e o povo parecia renovada. A história, como nos recorda, não é apenas moldada pelos acontecimentos, mas pela forma como as instituições escolhem reagir quando confrontadas com a vulnerabilidade. O palácio optou pela transparência em vez do silêncio, pela compaixão em vez da rigidez, pela evolução em vez da tradição. Esta decisão reverberaria pelas futuras coroas e crônicas. O reino não se limitou a observar a mudança esta noite, tornou-se parte dela. O acerto de contas público. O anúncio tinha sido feito há apenas alguns dias, mas a onda de reações já se tinha espalhado por todas as camadas da sociedade. Londres amanheceu com um céu nublado, daquele tipo que banha a cidade numa paleta discreta de pedra cinzenta e reflexos suaves. Os cidadãos caminhavam com jornais dobrados debaixo do braço, tomando chá em silêncio, em vez de conversarem. As habituais conversas sobre política e desporto do dia a dia tinham sido substituídas por uma preocupação reflexiva. O reino não estava apenas a reagir às notícias sobre a saúde de um jovem príncipe, mas a uma interpretação em evolução do que significava servir uma monarquia na era moderna. À meio da manhã, instituições públicas de todo o país organizaram fóruns, palestras e debates.
As universidades acolheram painéis onde os historiadores se sentaram ao lado dos sociólogos para debater se a tradição hereditária deveria ceder ao bem-estar pessoal. Os defensores argumentavam que a verdadeira liderança exigia espaço para o crescimento individual, em vez de expectativas rígidas. Os críticos, por sua vez, contrapunham que a relevância da monarquia residia na continuidade e não na flexibilidade. Embora aciso, o discurso manteve-se respeitoso, como se a nação compreendesse que as suas palavras ecoariam pelos corredores do palácio, influenciando decisões ainda não finalizadas. Em casa e na sala de aula, o assunto assumiu um tom mais intimista. Os professores conduziram os alunos em conversas sobre a empatia por figuras públicas, lembrando-lhes que os herdeiros reais eram ainda crianças que não escolheram o seu direito de primogenitura. Numa escola rural, as crianças criaram cartões pintados com aguarela em tons de dourado e safira. As suas mensagens manuscritas não falavam de títulos, mas de força, coragem e paz. Os funcionários do palácio receberam posteriormente estes cartões em sacos de lona para correspondência, classificando-os com um cuidado meticuloso num salão temporariamente transformado num arquivo de afetos. Ao terceiro dia, as cartas já somavam milhares, cada uma testemunhando o coração coletivo de uma nação. Em todo o panorama mediático, uma mudança se desenrolou. Os comentadores das estações públicas abandonaram o seu tom normalmente combativo em favor de uma reflexão ponderada. Os apresentadores de rádio incentivaram os ouvintes a telefonar não para expressar opiniões, mas para partilhar histórias pessoais sobre como lidar com expectativas e limitações. Algumas pessoas que ligaram falaram de crianças que enfrentam lutas invisíveis. Outras falaram de vidas transformadas por doenças, lesões ou fardos emocionais. Estas vozes, embora não fossem da realeza, ressoram com força. Lembraram à nação que a vulnerabilidade é universal. Entretanto, a equipa de comunicação do palácio preparou uma declaração complementar. As versões preliminares foram revistas por médicos, consultores de patrimônio cultural, especialistas em direito constitucional e membros da família real. A versão final reconheceu a necessidade de apoio médico a longo prazo para o príncipe, ao mesmo tempo que reafirmou a sua formação contínua e a sua disponibilidade para desempenhar funções importantes nos bastidores. Não apresentou diagnóstico nem prognóstico. Em vez disso, enfatizou a humanidade e a dignidade do príncipe. A divulgação gerou um misto de alívio e reflexão. Os cidadãos apreciaram a transparência, mas muitos permaneceram incertos sobre o que o futuro reservava. Os círculos diplomáticos responderam com ponderada coerência. Embaixadas por toda a Europa e a Commonwealth transmitiram mensagens de solidariedade. Alguns líderes sugeriram projetos culturais colaborativos que o príncipe poderia eventualmente apoiar. Outros propuseram a expansão das redes filantrópicas para acomodar o seu papel na transformação. O tema comum em todas as respostas foi o respeito. Nenhuma nação procurou explorar o momento para obter vantagem política. Em vez disso, reconheceram que a monarquia, embora simbólica, exigia compaixão quando o destino intervinha. À medida que os canais oficiais iam resolvendo as questões institucionais, o palácio retomou as suas atividades diárias. Os visitantes de Estado chegavam e eram recebidos por membros da família real, que atuavam em nome da família. A princesa Charlotte começou a participar em compromissos selecionados, antes reservados apenas para o seu irmão mais novo. A sua postura impressionou os comentadores, embora ela desempenhasse as suas funções com uma humildade discreta, nunca ofuscando o percurso dele. O príncipe George, preparando-se para uma formação diplomática precoce, estudou direito internacional e governação constitucional. A maior visibilidade dos irmãos não foi apresentada como um fardo, mas como um sinal de solidariedade familiar. A percepção pública também evoluiu. Os primeiros rumores de especulação dissiparam-se. As teorias da conspiração perderam força perante a clareza. Os cidadãos reconheceram que o anúncio não era um prenúncio de escândalo, mas um ato de honestidade de uma família há muito tempo sob os holofotes da opinião pública. Os jornais passaram de manchetes alarmistas a retratos de resiliência. Os colunistas elogiaram a monarquia por preservar a dignidade perante um desafio pessoal. Um editorial amplamente divulgado declarou que a história se lembraria deste momento, não por causa da doença, mas por causa da compaixão. Dentro do palácio, o príncipe continuou os seus estudos, embora o seu currículo se tenha adaptado subtilmente. Os tutores apresentaram-lhe a ciência da conservação, a análise literária, a arte arquivística e a preservação do patrimônio cultural.
Os curadores de propriedades reais fizeram uma visita para discutir manuscritos antigos, obras de arte perdidas e o papel da preservação histórica. O príncipe demonstrou particular interesse pelas técnicas de restauro, perguntando se os artefactos danificados poderiam ser restaurados sem apagar as suas marcas. Os seus instrutores trocaram olhares discretos, pressentindo uma metáfora por detrás da sua curiosidade. À noite, passeava pelos jardins privados acompanhado por guardiões e conselheiros. As suas conversas oscilavam entre reflexões infantis comuns e questões profundas sobre o propósito. Questionava-se se a história valorizava herdeiros que viviam longe dos holofotes mediáticos. Um conselheiro disse-lhe que o legado não se mede pela quantidade de pessoas, mas sim pelo que se oferece aos outros, sobretudo quando ninguém está a olhar. O príncipe levou estas palavras a sério. Entretanto, a sua família protegia-o de qualquer pressão. Partilhavam refeições a sós, jogavam jogos de tabuleiro e incentivavam o riso. Lembravam-lhe que a linhagem não apagava a humanidade. Cada momento de proximidade comum oferecia uma cura que ia para além da medicina. Ao cair da noite na capital, os cidadãos acenderam velas nas margens dos rios e nas escadarias da catedral, não em sinal de luto, mas em homenagem. Os músicos interpretaram suaves peças orquestrais, as suas notas ecoando pelas praças públicas. Era como se toda a nação expirasse em uníssono, abraçando a incerteza sem medo. Uns chegaram através da política, outros através da guerra e outros através de provações pessoais. O momento presente pertence a este último grupo. Contudo, o reino, em vez de se fragmentar, escolheu a empatia. Reconheceu-se que a coroa não era forjada apenas na tradição, mas sustentada pela graça do seu povo. Não se tratava de uma crise de identidade, era o início de uma transformação. Um reino em reflexão. O inverno abateu-se sobre Londres com uma severidade silenciosa que transformou a cidade numa paisagem de tênue luz de lanternas e sinos distantes de catedrais. A neve chegou, não em grandes montes, mas em delicados flocos que cobriram as balaustradas dos palácios e se depositaram sobre as estátuas de bronze que circundavam o Memorial da Vitória. A atmosfera era contemplativa, não sombria, uma época de reflexão, não de desespero. Os cidadãos circulavam pela capital envoltos em casacos de lã e em silêncio pensativo, as suas conversas amáveis, os seus sentimentos suavizados pelo tempo. O choque inicial do anúncio do palácio tinha se dissipado, substituído por uma compreensão mais madura de como a vulnerabilidade remodela o legado. Com o passar das semanas, as vigílias à luz das velas proliferaram por todo o reino. Surgiram em pequenos grupos em frente a igrejas de aldeias, sob arcos de universidades históricas. Ao longo da costa onde as ondas rebentavam contra a pedra gelada, estas reuniões não eram coordenadas por líderes governamentais, nem por funcionários da realeza. Surgiram organicamente de comunidades movidas por uma empatia partilhada. Em cada vigília, alguém lia poesia, outro tocava violino e crianças transportavam lanternas decoradas com coroas pintadas. O tom era reverencial, como se a nação reconhecesse que a própria compaixão se tinha tornado uma forma de lealdade. As estações de televisão exibiram programas especiais, explorando a história da monarquia sob pressão. Os historiadores relataram histórias de reis e rainhas que enfrentaram dificuldades pessoais longe dos holofotes. Alguns sofreram com doenças em silêncio, outros renunciaram à vida pública para procurar consolo espiritual ou para se dedicarem aos estudos acadêmicos. O contraste entre estas histórias escondidas e o momento presente era impressionante. A sociedade moderna já não aceita o segredo como sinal de força. A decisão da família real de falar abertamente permitiu que o passado e o presente convergissem, forjando uma narrativa mais humana. Dentro das muralhas do palácio, o inverno trouxe tanto tranquilidade como propósito. Foram discretamente elaborados planos para reorganizar a distribuição dos deveres reais. A princesa Charlotte, com a sua elegância e desenvoltura natural em ambientes públicos, começou a assumir compromissos adicionais em nome da coroa. O seu itinerário incluía visitas a escolas, encontros culturais e recessões de beneficência. Os observadores notaram que ela carregava não o peso de um fardo, mas a dignidade da responsabilidade. Não assumiu o protagonismo para substituir o irmão, mas para caminhar ao seu lado, honrando o laço familiar que transcendia as expectativas cerimoniais. Entretanto, o príncipe George entrou numa nova fase de preparação. Os seus estudos expandiram-se para incluir a teoria constitucional, a diplomacia cultural e as complexidades das relações da Commonwealth.
Embora ainda jovem, abordou o seu papel com uma seriedade serena herdada dos seus antepassados. Os seus mentores lembravam-lhe que a autoridade não se define pelo volume, mas pela moderação e sabedoria. Compreendeu que a mudança de papel do seu irmão mais novo não aumentava a sua própria importância, mas antes reforçava o seu dever. Numa noite em que a neve caía suavemente sobre os jardins do palácio, aventurou-se lá fora, acompanhado por um conselheiro de longa data. Lanternas penduradas em ganchos de ferro forjado iluminavam caminhos estreitos ladeados por carvalhos centenários. Os ramos curvavam-se suavemente sob o peso da neve, formando arcos como as naves de uma catedral. Os seus passos eram o único som, abafados pela geada. A cena parecia muito distante dos salões dourados e das expectativas cerimoniais que tinham definido a sua educação. Enquanto caminhavam, o conselheiro falou de monarcas ao longo da história que serviram à margem, e não no trono. Alguns dedicaram-se ao estudo e à preservação. Outros defenderam a liderança espiritual ou a filantropia discreta. O poder, disse, nem sempre é barulhento ou visível. Pode ser duradouro mesmo nas sombras. O príncipe escutou, absorvendo cada palavra com a curiosidade solene de quem forja a sua própria identidade em vez de a herdar. Pararam junto a uma fonte de mármore no coração do jardim. A água congelara numa quietude cristalina, captando o reflexo da luz das lanternas como estrelas aprisionadas. O príncipe confessou que temia ser esquecido pela história, que afastar-se das cerimônias públicas pudesse apagar o seu nome das gerações futuras. O conselheiro respondeu suavemente que a história não se lembra daqueles que brilham mais intensamente, mas sim daqueles que iluminam os outros. O legado, disse, é uma tapeçaria tecida com inúmeros fios, e não com um único fio. O príncipe baixou o olhar, contemplando a água gelada como se vislumbrasse séculos para além do presente. No interior do palácio, outras mudanças silenciosas se desenrolavam. Os cortesãos começaram a reorganizar os calendários para refletir as novas estruturas de representação. Os historiadores analisaram arquivos para preparar futuras exposições que celebrassem as diversas formas de serviço da realeza. As organizações de solidariedade elaboraram propostas alinhadas com o crescente interesse do príncipe pela preservação cultural e pela defesa da educação. Cada ação demonstrou que a adaptação não enfraqueceu a tradição, mas aprimorou-a. Em todo o reino, a opinião pública continuou a suavizar-se. Os editores dos jornais elogiaram a humildade da família real ao reconhecer as suas limitações. Os escritores argumentavam que a monarquia tinha ganho credibilidade e não perdido autoridade. A compaixão tornou-se um pilar da soberania moderna. A narrativa deixou de ser vista como uma fuga ao dever e passou a ser uma reinvenção do próprio dever. Enquanto isso, os observadores internacionais acompanhavam tudo com admiração comedida. Em capitais distantes, os analistas políticos manifestaram surpresa pelo facto de a transparência de uma monarquia poder fortalecer a unidade nacional. Surgiram ensaios culturais comparando eras históricas de sigilo real com o atual capítulo de abertura. Alguns previram que as gerações futuras citariam este momento como um ponto de viragem na evolução da monarquia constitucional. Nas últimas semanas do inverno, o palácio acolheu uma pequena reunião privada no grande salão de baile. Apenas familiares e conselheiros próximos estiveram presentes. Nenhuma câmara registrou o acontecimento. Nenhum jornalista aguardava no exterior. O encontro não era uma cerimônia, mas uma reafirmação da solidariedade familiar. Uma música suave tocava de um quarteto de cordas. Os irmãos do príncipe estavam ao seu lado enquanto o rei se lhes dirigia em privado, reconhecendo a responsabilidade e o amor que partilhavam. Ao cair da noite, o príncipe olhou para o outro lado do salão de baile em direção aos imponentes retratos de soberanos do passado. As suas expressões, esculpidas em óleo, pareciam observá-lo com silenciosa compreensão. Não se sentiu diminuído. Sentiu-se compreendido. Um reino enfrentara a mudança não com tumulto, mas com sabedoria. A família real, há muito vista como um símbolo de tradição imutável, abraçou uma verdade mais humana. Ao fazê-lo, alinhou não só com a história, mas também com o futuro. O inverno não trouxe luto. Isso trouxe clareza. O novo caminho. A primavera chegou não com alarido, mas com gentil persistência. Os botões desabrocharam ao longo das sebes do jardim do palácio, e as flores surgiram em suaves tons pastel de rosa, marfima violeta. O ar trazia um calor que afrouxava o domínio do inverno, oferecendo uma estação de renovação tanto para a terra como para a própria monarquia.
Pela primeira vez em muitos meses, a nação sentia-se menos como se estivesse a suster a respiração e mais como se estivesse a aprender a respirar novamente. A mudança transformou-se em aceitação, e a aceitação começou a florescer em propósito. Numa manhã tranquila, perto do final de abril, o palácio divulgou aquela que seria a declaração oficial final sobre o papel público do príncipe. O comunicado chegou não através de uma cerimônia elaborada, mas através de um elegante pergaminho com o brasão real gravado. Isto confirmou as decisões tomadas após meses de cuidadosa reflexão. O príncipe Luís já não seguiria o caminho da sucessão cerimonial completa. Em vez disso, dedicaria a sua vida à gestão cultural, à preservação e ao serviço privado. O seu papel seria mais discreto, porém não menos significativo. A declaração não falava de redução, mas de redirecionamento. Salientava que a nobreza não estava confinada às salas do trono, mas podia prosperar em arquivos, bibliotecas e atos silenciosos de proteção. O público recebeu a notícia com solenidade e serenidade. As multidões já não se reuniam com ansiosa expectativa, mas com serena reverência. Em vez de lamentarem o que poderia ter sido, os cidadãos celebraram o que poderia ser. As cartas continuavam a chegar aos portões do palácio, embora o tom tivesse mudado. Já não expressavam medo ou compaixão, mas sim encorajamento. As crianças enviavam esboços de edifícios antigos, tapeçarias e manuscritos, como se oferecessem inspirações para o futuro trabalho do príncipe. Os adultos escreveram mensagens sobre resiliência, arte e a beleza do propósito que se revela longe do espetáculo. Os jardins do palácio refletiram esta mudança de humor. Flores antes deixadas em luto chegavam agora atadas com fitas em tons esperançosos de lavanda e esmeralda. Voluntários auxiliaram os presentes na recolha de homenagens para incorporar em futuras exposições de beneficência. A nação já não via o príncipe como uma figura que se afastava do destino, mas como alguém que caminhava para um destino completamente diferente. O momento mais simbólico, no entanto, não se desenrolou perante multidões ou câmaras. Na ala arquivística do palácio, realizou-se uma cerimônia que contou apenas com a presença da família direta e de um seleto grupo de historiadores e curadores. A ala em si era uma catedral do conhecimento, repleta de imponentes estantes com volumes encadernados em pele, registros dourados e documentos antigos preservados atrás de vidro. A luz das velas tremeluzia nos pavimentos de mármore, ecoando suavemente sob os tetos abobadados. Os músicos da corte tocavam um quarteto suave, com notas reverentes e sinceras. No centro da sala estava o rei, ladeado pela rainha consorte. O príncipe estava diante deles, não envergando insígnias militares nem vestes formais de cerimônia, mas antes roupas simples e elegantes que refletiam humildade e propósito. O rei falou em voz baixa, elogiando o filho, não pelo que poderia vir a fazer em público, mas pela integridade que demonstrara durante toda esta transição. Reconheceu a coragem necessária para aceitar um futuro moldado não pelas expectativas, mas pela verdade pessoal. Colocou a mão no ombro do filho, oferecendo palavras que não deveriam ser ouvidas pelos outros. A princesa Charlotte e o príncipe George estavam por perto, a sua presença não simbólica, mas profundamente familiar. Não assumiram papéis superiores a ele. Eles estavam ao seu lado. Os irmãos trocaram breves sorrisos, daqueles que só se veem entre aqueles que trilham caminhos diferentes dentro do mesmo legado. O momento não era uma despedida da tradição, mas uma reafirmação da identidade. Mais tarde, nesta noite, enquanto a família jantava em privado, o príncipe perguntou se ainda os acompanharia em compromissos futuros. O rei respondeu que o faria quando desejasse, mas apenas quando esses compromissos estivessem alinhados com o seu bem-estar e propósito escolhido. A rainha consorte acrescentou que o seu percurso seria moldado não pela necessidade pública, mas pela sua vocação pessoal. As suas palavras tocaram-no como uma bênção. Nas semanas seguintes, foram elaborados planos para integrar o príncipe em novas áreas de influência. Começou a trabalhar como aprendiz de arquivistas e conservadores encarregados de preservar séculos de história da realeza. Estudou restauro de tecidos antigos, preservação de manuscritos e ética do patrimônio. Os curadores destacaram a sua meticulosa atenção aos detalhes e o seu fascínio em ligar artefactos esquecidos às suas origens culturais. Ele não procurava reconhecimento, ele procurava significado. Foram elaboradas orientações para futuras exposições que destacariam a história do serviço real para além do trono. Estas exposições contariam com contributos de príncipes, princesas, acadêmicos e figuras cujo impacto foi profundo, mas discreto.
O envolvimento do príncipe nestes projetos manteve-se discreto, embora aqueles que trabalhavam ao seu lado compreendessem que ele se estava a tornar um guardião do legado e não um símbolo de linhagem. Para lá dos muros do palácio, a vida seguia o seu ritmo sazonal. Os cidadãos retomavam as suas rotinas diárias, confortados pela estabilidade. As cerimônias públicas continuavam a atrair uma boa quantidade de público, embora já não fossem impulsionadas pela curiosidade ou pela ansiedade. Em vez disso, refletiam unidade. A monarquia não sucumbira à vulnerabilidade. Pelo contrário, tinha amadurecido através dela. Os observadores internacionais continuaram os seus comentários, referindo que a coroa tinha redefinido a liderança ao reconhecer limites. Os analistas previram que as futuras monarquias poderiam adotar estruturas semelhantes, dando prioridade à autonomia pessoal sem desmantelar a tradição. Alguns consideraram o momento revolucionário. Outros disseram que já estava na hora. A vida do príncipe não se restringira. Pelo contrário, expandira-se para o interior. Trocou os holofotes das aparições na varanda pelo legado duradouro da preservação. A sua história não foi de abdicação, mas de transformação. Numa era de espetáculo, escolheu a essência. Numa linhagem moldada pelo olhar público, honrou a herança através de uma gestão discreta. Enquanto a luz do sol primaveril se filtrava pelas janelas do palácio, os fossos de poeira flutuavam como constelações em miniatura. O príncipe estava no salão dos arquivos, a folhear as páginas de um manuscrito centenário com as mãos enluvadas de branco. A tinta, embora desbotada, mantinha-se legível. A história sussurrava em cada página delicada. Compreendeu então que o seu lugar na crônica real estava assegurado, não por estar na linha da frente, mas por salvaguardar a própria história. Alguns destinos estão escritos a ouro em bandeiras, outros, entre linhas preservadas ao longo dos séculos. A monarquia lembrar-se-ia de ambos. Embora esta crônica seja uma obra de ficção, os seus temas de legado, resiliência e transformação silenciosa ecoam verdades encontradas ao longo da história. Se deseja explorar mais narrativas cinematográficas sobre a realeza e histórias fascinantes do passado coroado em todo o mundo, subscreva, partilhe as suas opiniões abaixo e junte-se à nossa próxima viagem.